Bem-vindo ao canal Mentalidade Milionária. Sua mente nunca para, e você sabe exatamente do que estou falando. É aquela sensação de deitar na cama à noite e, em vez de encontrar silêncio, encontrar uma reunião não agendada com todos os seus problemas. Sua mente começa a revisar o que você disse, o que deveria ter dito, o que vai precisar resolver amanhã, o que pode dar errado na semana que vem. E mesmo quando o corpo pede descanso, a mente continua em maratona, pesando, calculando, antecipando, controlando, como se parar fosse perigoso, como se o silêncio fosse uma ameaça. A ansiedade tem roubado a sua paz. Não de forma dramática, não de uma vez só, mas aos poucos, como uma erosão silenciosa. Vai corroendo a alegria, vai tornando as manhãs mais pesadas, vai fazendo com que cada decisão pareça um campo minado. E o mais cruel é que quanto mais você se esforça para controlar tudo, mais parece que tudo escapa. Você traça planos perfeitos, prevê cada reação, tenta garantir cada resultado, e ainda assim, aquela sensação de que algo pode desmoronar não passa. Nunca passa. Você está tentando controlar tudo: o trabalho, os relacionamentos, o dinheiro, o futuro, a opinião das pessoas. E cada vez que algo sai do roteiro que você estabeleceu, a mente interpreta como sinal de fracasso, como prova de que você não está fazendo o suficiente. Mas e se esse padrão que você chama de responsabilidade, esse monitoramento constante, essa vigilância permanente, não for sabedoria? E se for medo? Medo vestido de prudência. Medo usando o disfarce perfeito para não ser reconhecido. Sem conseguir descanso de verdade. Não apenas o descanso do corpo, mas o descanso da alma. Aquela paz que independe de tudo estar resolvido. Aquela tranquilidade que não precisa de garantias para existir. Essa paz existe. Ela está disponível. Mas ela não nasce do controle. Ela nasce da confiança. Se você sente que sua mente não desliga, que a ansiedade tem roubado a sua paz, e que quanto mais tenta controlar tudo, mais cansado você fica, talvez Deus não esteja em silêncio por abandono. Talvez esteja trabalhando onde você ainda não consegue ver. E esse é exatamente o caminho que vamos percorrer juntos nesse vídeo. Você vai entender por que pensar demais não é sabedoria, é sinal de algo muito mais profundo. Vai descobrir o que o silêncio de Deus realmente significa. E vai aprender o que Napoleon Hill chamava de fé ativa. A postura mental que separa quem sofre esperando de quem avança confiando. Fica até o final, porque no tópico 4 eu vou revelar algo que a maioria das pessoas nunca associou ao excesso de pensamento. E quando você entender, a forma como você lida com o que ainda não aconteceu vai mudar para sempre. Existe um tipo de cansaço que nenhum sono resolve. Você dorme, mas acorda pesado. Você descansa o corpo, mas a mente continua funcionando como uma máquina que ninguém desligou. Esse cansaço tem um nome que vai muito além do estresse comum. É o esgotamento de quem carrega o peso inteiro de uma vida tentando controlar o incontrolável. É o desgaste de quem passou tanto tempo na defensiva, prevendo problemas, antecipando dores, blindando o futuro, que esqueceu como é simplesmente viver. E o mais delicado dessa situação é que esse padrão é quase invisível. Porque quem pensa demais raramente parece ansioso para o mundo. Pelo contrário, aparece organizado, responsável, analítico. Mas por dentro, é como se existisse um computador em superaquecimento, processando dados que nem sequer existem ainda. A mente não descansa porque ela acredita que descansar é perigoso, que se ela parar de vigiar, algo vai escapar, que se ela parar de controlar, tudo vai desmoronar. Mas existe algo que vai muito além do esgotamento físico e mental. Algo que conecta esse padrão de pensamento com uma camada muito mais profunda da sua existência. Uma camada que tem a ver com a sua relação com a fé, com Deus, e com o que você realmente acredita sobre o futuro. Vou tocar nesse ponto mais adiante, e quando eu fizer isso, algo vai fazer sentido de uma forma que talvez você nunca tenha experimentado antes. Por ora, quero que você compreenda o território onde estamos pisando.
O excesso de pensamento não é apenas uma questão de hábito mental. É uma declaração silenciosa. Uma declaração que diz: eu não confio que as coisas podem se resolver sem que eu controle cada detalhe. É uma forma velada de dizer que o universo não é seguro, que Deus não é suficiente, que sem a sua vigilância constante, tudo pode desabar. Quando esse padrão não é reconhecido e transformado, as consequências são profundas e progressivas. A primeira coisa que se perde é a presença. Quem pensa demais, raramente está no momento presente. Está sempre no ontem que precisa ser analisado, ou no amanhã que precisa ser controlado. E ao perder a presença, perde-se a capacidade de sentir gratidão, de perceber as pequenas bênçãos, de enxergar os sinais que estão acontecendo agora. A segunda consequência é a paralisia. Paradoxalmente, quanto mais a mente analisa, mais difícil fica tomar decisões. Porque cada análise gera mais perguntas, e mais perguntas geram mais incerteza, e mais incerteza alimenta o medo de errar. E assim a pessoa fica presa num ciclo interminável de pensar sem agir, planejar sem avançar, preparar sem partir. A vida vai passando, e a mente continua no mesmo loop de revisão e antecipação, sem nunca encontrar o momento certo que tanto esperava. A neurociência tem algo importante a dizer sobre isso. Estudos na área da neurobiologia mostram que o cérebro humano consome mais energia quando está em modo de preocupação do que quando está em ação. Isso significa que pensar demais sobre um problema é metabolicamente mais caro do que resolver o problema. E quando o sistema nervoso permanece em estado de alerta constante, o que os cientistas chamam de hiperativação do sistema de resposta ao estresse, o corpo libera cortisol de forma crônica. Esse hormônio, em excesso, compromete a memória, reduz a criatividade, enfraquece o sistema imunológico e, ironicamente, prejudica a tomada de decisão. Ou seja, a mente que quer controlar tudo para se proteger está comprometendo exatamente as ferramentas que precisaria para funcionar bem. É como engolir veneno pensando que vai proteger de uma doença. O esforço de controlar tudo não está te blindando, está te corroendo por dentro. As tradições espirituais mais antigas do mundo já sabiam disso muito antes da neurociência confirmar. O Salmo 46, 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo não é um convite passivo, é uma instrução estratégica. É Deus dizendo: para de tentar carregar o que é meu. Aquieta a mente, confia, porque há coisas que você não pode ver, não pode controlar, não pode forçar, mas que estão sendo trabalhadas em níveis que transcendem o que seus olhos alcançam. Bob Proctor dizia que os maiores inimigos do sucesso não são os obstáculos externos, mas os pensamentos internos que nunca foram questionados. E um dos pensamentos mais silenciosos e mais destrutivos que existe é este: se eu parar de controlar, vou perder tudo. Esse pensamento não é sabedoria, é uma crença limitante vestida de responsabilidade. E ele precisa ser desmontado. O cansaço que você sente não é fraqueza, é o sinal de que você está carregando um peso que nunca foi seu para carregar. A libertação começa no momento em que você percebe que controlar tudo não é sinônimo de proteger tudo. Se isso faz sentido para você, curte esse vídeo agora, porque o que você está sentindo é real, e o que vem a seguir vai te mostrar o caminho de saída. Pense nisso. Cada vez que você tenta forçar um resultado, cada vez que você perde horas da madrugada revisando cenários que ainda não aconteceram, você não está sendo mais responsável, está sendo mais ansioso. E ansiedade não constrói nada, ela apenas consome. A mente treinada para a prosperidade, para a paz e para o sucesso real, não é uma mente que nunca enfrenta incerteza. É uma mente que aprendeu a manter a direção, mesmo quando não enxerga o destino com clareza. Esse é o primeiro passo. Reconhecer o padrão, nomear o que está acontecendo e entender que existe uma forma completamente diferente de viver. Uma forma que você vai descobrir ao longo desse vídeo. Existe uma crença muito comum que passa por geração em geração sem ser questionada. A de que pensar muito antes de agir é sinal de inteligência.
que quem analisa todas as possibilidades, que quem prevê todos os riscos, que quem pondera todas as variáveis, é mais sábio do que quem age com confiança. Mas essa crença esconde uma armadilha sofisticada, porque há uma diferença enorme entre análise estratégica e ruminação ansiosa. A análise estratégica tem início, meio e fim. Ela serve a uma decisão. A ruminação ansiosa é circular, infinita, e nunca serve a uma decisão. Ela serve ao medo. E o medo é exatamente o que se esconde por trás do excesso de pensamento. Não é prudência, não é maturidade. É medo disfarçado de planejamento. É medo usando a linguagem da responsabilidade para justificar a paralisia. E aqui existe um ponto que vai conectar tudo o que você está aprendendo agora com algo que vou revelar mais adiante. Algo que tem a ver com o silêncio de Deus e com o que acontece quando você finalmente para de exigir que tudo faça sentido imediatamente. Porque o excesso de pensamento não é apenas um problema psicológico, ele é, em sua raiz mais profunda, um problema de fé. E quando você entender isso de verdade, não apenas na mente, mas no coração, algo vai mudar de forma irreversível na forma como você enfrenta o desconhecido. A psicologia chama esse padrão de overthinking, e os estudos são claros. Pessoas que ruminam excessivamente não tomam decisões melhores. Pelo contrário, tomam decisões piores, demoram mais para agir e apresentam taxas significativamente maiores de ansiedade e esgotamento emocional. Pesquisadores especializados no tema concluíram que o pensamento repetitivo sobre problemas não os resolve, apenas amplifica a sensação de impotência. Isso porque a mente ruminativa não está buscando soluções, está buscando controle. E como o controle absoluto é uma ilusão, a busca nunca termina e o sofrimento continua. A mente que pensa demais é uma mente que ainda não aprendeu a confiar. Não confia em si mesma, não confia nos outros. E muitas vezes, no fundo, não confia em Deus da forma que diz confiar. Napoleon Hill, em sua obra seminal, Quem Pensa Enriquece, identificou algo que poucos lembram porque é incômodo. O medo é o maior ladrão que o mundo já conheceu. Ele rouba sonhos, oportunidades, paz e prosperidade de quem permite que ele habite a mente. Hill passou anos estudando os padrões mentais das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. E o que ele encontrou foi consistente. Nenhuma delas era imune ao medo, mas todas elas haviam aprendido a não deixar o medo ditar o ritmo das suas decisões. Elas agiam apesar do medo. Elas avançavam mesmo sem garantias. Elas confiavam no processo mesmo quando não conseguiam ver o resultado. E essa disposição para agir na incerteza, sem precisar controlar cada variável antes de se mover, era o que separava quem realizava de quem apenas planejava. Como então transformar esse padrão na prática? O primeiro passo é aprender a identificar quando o pensamento está servindo à solução ou ao medo. Faça a si mesmo uma pergunta simples. Esse pensamento que estou tendo agora está me aproximando de uma decisão ou está me mantendo em loop? Se a resposta for loop, você não está pensando, você está ruminando. E ruminação precisa ser interrompida, não alimentada. Uma prática poderosa que os estoicos já usavam é o que chamavam de dicotomia do controle. Separar, com clareza, o que está dentro do seu poder de influência e o que está fora. Tudo que está dentro, você age. Tudo que está fora, você confia. Esse exercício, praticado diariamente, começa a desmontar o padrão de excesso de controle e abre espaço para uma mentalidade mais livre, mais estratégica e mais alinhada com a fé. Você não precisa ter todas as respostas antes de dar o próximo passo. Você precisa ter clareza sobre o próximo passo e coragem para dá-lo. O medo se alimenta da paralisia, mas murcha diante da ação. Deixa aqui teu like se você está comprometido com essa transformação. Porque reconhecer que o medo está por trás do pensamento excessivo já é o começo de uma mudança real. A mente treinada não é uma mente silenciosa, é uma mente direcionada. Há uma diferença profunda entre pensar com propósito e pensar em círculos. E a transição de um estado para o outro
Começa com um ato simples de consciência, perceber que você está no loop, nomeá-lo e escolher deliberadamente redirecionar a atenção para o que você pode fazer agora, neste momento, com o que você tem. Napoleon Hill chamava esse redirecionamento de autossugestão correta, a capacidade de alimentar a mente com pensamentos que servem ao avanço, não ao medo. Essa prática, quando incorporada à rotina diária, transforma gradualmente a arquitetura do pensamento, tornando-o mais claro, mais sereno e muito mais eficaz. Existe um momento na vida de quase toda pessoa que caminha na fé que é, ao mesmo tempo, o mais difícil e o mais transformador de todos, o momento do silêncio de Deus. Você ora, você clama, você espera, e não vem resposta. Não vem sinal, não vem mudança visível, e nesse silêncio, a mente começa a construir narrativas perigosas. Ele não me ouviu. Não sou merecedor. Ele esqueceu de mim. E essas narrativas, embora compreensíveis, são profundamente equivocadas, porque o silêncio de Deus nunca foi abandono. O silêncio de Deus é processo, é preparação, é o espaço entre o pedido e a entrega. Um espaço que existe não por demora, mas porque há algo sendo construído em níveis que os olhos humanos ainda não alcançam. E aqui existe uma conexão poderosa que poucos percebem entre o silêncio de Deus e o que Napoleon Hill chamava de força de atração invisível. Vou aprofundar isso mais adiante, mas já adianto que entender essa conexão vai mudar completamente a forma como você interpreta os períodos de espera na sua vida. Porque esses períodos não são pausas, são etapas. E quem aprende a navegar o silêncio com fé em vez de medo, descobre que, na maioria das vezes, o maior crescimento acontece exatamente quando nada parece estar acontecendo por fora. A Bíblia está cheia de exemplos de silêncio antes da manifestação. José passou anos na prisão antes de chegar ao palácio. Abraão esperou décadas pela promessa que havia recebido. Moisés ficou 40 anos no deserto antes de ser chamado para liderar o povo. E em nenhum desses casos, o silêncio significou abandono. Significou preparação. Significou que Deus estava trabalhando na estrutura interna do homem antes de alterar a estrutura externa da sua vida. Porque uma bênção entregue antes da hora, há um coração que ainda não está pronto para recebê-la. Não é bênção, é peso. Deus não atrasa. Ele aguarda o momento em que o que Ele preparou para você e o que você se tornou por dentro estão no mesmo nível. E isso leva tempo, leva silêncio, leva processo. Do ponto de vista da psicologia, os períodos de espera têm uma função cognitiva e emocional profunda. Pesquisadores na área da resiliência observaram que as pessoas que atravessam longos períodos de incerteza sem desmoronar desenvolvem um recurso chamado tolerância à ambiguidade, a capacidade de funcionar bem mesmo sem ter todas as respostas. E esse recurso é um dos mais poderosos que um ser humano pode cultivar, porque ele libera a mente da tirania da certeza imediata. Quando você desenvolve tolerância à ambiguidade, você não precisa mais que tudo faça sentido agora para continuar em paz. Você aprende a confiar no processo mesmo sem ver o mapa completo. E essa capacidade não nasce na zona de conforto. Ela nasce exatamente nos momentos de silêncio e espera. Isaías 40, 31 diz: Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Note que o versículo não diz os que exigem no Senhor, ou os que pressionam. Diz os que esperam. Esperar, no sentido bíblico, não é cruzar os braços e não fazer nada. É manter postura de fé ativa, enquanto o invisível se organiza. É continuar plantando mesmo sem ver a chuva chegar. É agir com disciplina no presente, enquanto confia que o futuro está sendo cuidado. Há uma energia completamente diferente entre esperar com fé e esperar com ansiedade. Quem espera com ansiedade está consumindo energia preciosa tentando forçar o que não pode ser forçado. Quem espera com fé está investindo essa mesma energia em se tornar a versão que está preparada para receber o que foi prometido. O silêncio de Deus não é punição, é proteção. É o intervalo entre o que você era
e o que você está se tornando. E nesse intervalo, quem aprende a sustentar a paz, descobre que nunca esteve sozinho, apenas aprendendo a enxergar com outros olhos. O silêncio não é o fim do caminho. É onde o caminho é preparado. Você não precisa entender tudo o que está acontecendo para continuar confiando. A fé não pede compreensão total, pede disposição para seguir mesmo no escuro. E quando você finalmente entrega o controle, não como derrota, mas como ato de confiança profunda, o silêncio deixa de ser ameaçador e se torna um espaço sagrado. Um espaço onde Deus trabalha, onde o impossível se organiza, onde o milagre que você ainda não consegue ver está sendo tecido fio a fio, no invisível, exatamente para você. Existe uma lei silenciosa que governa o universo e que a maioria das pessoas descobre da forma mais dolorosa possível. A lei do esforço invertido. Ela diz que, em certas dimensões da vida, quanto mais você força, mais o resultado se afasta. Quanto mais você tenta controlar, mais a situação escapa. Quanto mais você pressiona, mais resistência encontra. E isso não é castigo, é física. É a natureza respondendo ao estado interno de quem está tentando agir a partir do desespero em vez da fé. Porque o desespero não atrai soluções. O desespero atrai mais situações que alimentam o desespero. A ansiedade não resolve problemas, ela os amplifica. E a tentativa compulsiva de controlar tudo não traz paz, rouba a paz que ainda resta. E aqui chegamos a algo que vai conectar todos os pontos explorados até agora com o que Napoleon Hill chamava de vibração mental. Um conceito que, quando compreendido profundamente, explica por que certas pessoas atraem prosperidade quase naturalmente, enquanto outras, com o mesmo talento e esforço, continuam no mesmo lugar. Há algo funcionando em você agora mesmo, uma frequência, uma postura interna, e essa frequência está determinando muito mais do que você imagina. Vou revelar isso com profundidade ainda neste vídeo. A neurociência tem algo preciso a dizer aqui. Quando o sistema nervoso está em estado de ameaça, mesmo que a ameaça seja imaginada pela mente e não real, a região do cérebro responsável pelo raciocínio lógico e criativo fica comprometida. Isso significa que quando você está tentando controlar tudo a partir do medo, você está, literalmente, operando com uma versão reduzida da sua capacidade cerebral. As melhores ideias não chegam quando você está ansioso. As melhores decisões não são tomadas sob pressão interna. As conexões mais poderosas, tanto espirituais quanto práticas, acontecem em estados de relativa calma, quando a mente para de lutar e começa a fluir. O estado interno que você cultiva não é apenas uma questão de bem-estar, é uma questão de performance, de criatividade e de abertura espiritual. Há uma história real e pouco conhecida sobre um empresário que passou anos tentando forçar o crescimento do seu negócio. Ele trabalhava 16 horas por dia, controlava cada detalhe, não delegava nada, não confiava em ninguém. E o negócio crescia sim, mas ele se destruía junto. Foi quando, por esgotamento total, foi obrigado a parar. E nesse período forçado de pausa, algo inesperado aconteceu. O negócio continuou. As pessoas encontraram soluções. Os clientes permaneceram. E ele percebeu que muito do que ele controlava era, na verdade, uma ilusão de controle, e que sua presença ansiosa estava sufocando o potencial das pessoas ao redor dele. A partir dali, ele aprendeu a liderar a partir da confiança, não do controle. E foi exatamente nesse ponto que o negócio começou a crescer de uma forma que ele nunca havia conseguido forçar. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4, 6-7: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz que Paulo descreve, a paz que excede todo o entendimento, não é a paz de quem resolveu todos os problemas. É a paz de quem entregou o peso. É a paz que nasce não da ausência de incerteza, mas da presença de fé.
E essa paz funciona como um escudo, guarda o coração, guarda o pensamento, protege o ser interno de ser consumido pelo caos externo. Parar de forçar não é desistir. É confiar que há uma inteligência maior orquestrando o que você não consegue ver. E a paz que você tanto busca está esperando exatamente do outro lado desse ato de entrega. Curte agora se você decidiu romper com isso, com esse ciclo exaustivo de tentar controlar o que só Deus pode mover. A paz não é um estado que você encontra quando tudo estiver resolvido. A paz é um estado que você escolhe cultivar enquanto as coisas estão sendo resolvidas. E essa escolha, deliberada, consciente, repetida diariamente, é o que separa quem atravessa os períodos difíceis com alma intacta de quem chega do outro lado quebrado. Você pode avançar, você pode agir, você pode planejar, mas faça isso a partir da paz, não do medo, a partir da confiança, não do desespero, porque a qualidade interna do seu estado emocional enquanto você age determina muito mais do que você imagina sobre o resultado que você vai atrair. Vivemos numa era de gratificação instantânea. Um clique e o produto chega. Uma mensagem e a resposta vem em segundos. Um post e o retorno aparece em minutos. E esse ritmo foi moldando, de forma quase imperceptível, a nossa relação com o tempo e com a fé. Porque passamos a esperar da vida espiritual a mesma velocidade que esperamos da vida digital. Oramos hoje e queremos a resposta amanhã. Acreditamos esta semana e esperamos ver o resultado na semana que vem. E quando isso não acontece, a dúvida entra, não como reflexão, mas como erosão. Será que Deus ouviu? Será que funciona para mim? E assim, a fé vai sendo substituída por um ciclo de expectativa e decepção que enfraquece exatamente o músculo espiritual que mais precisamos fortalecer. Mas há um princípio que Napoleon Hill identificou nas mentes dos homens e mulheres mais bem-sucedidos da história. Um princípio que tem a ver com a forma como a fé genuína opera no tempo, e que vai clarear algo que tenho construído ao longo de todo esse vídeo. Quando eu revelar isso completamente, você vai entender por que alguns períodos de aparente estagnação na sua vida eram, na verdade, os momentos de maior movimento espiritual e energético. Hebreus 11. Define fé de uma forma que não deixa margem para confusão. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Repare na estrutura dessa definição. Fé é certeza, não esperança vaga, não desejo fraco, mas certeza. E essa certeza é sobre o que ainda não é visível. Isso significa que a fé, por definição, opera no território do invisível. Quem exige ver para então crer, não está exercendo fé, está exercendo validação. E validação não move montanhas. Fé move. Essa distinção é fundamental. Fé não é um sentimento que você espera que apareça. É uma postura que você escolhe sustentar, mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. Do ponto de vista da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar com base em novos padrões de pensamento, a fé praticada consistentemente tem efeitos mensuráveis na estrutura cerebral. Pesquisas em neurociência da cognição e meditação mostram que pessoas que praticam estados de fé e confiança ativa desenvolvem maior atividade no córtex pré-frontal, a região associada à tomada de decisão, à regulação emocional e ao pensamento de longo prazo. Em outras palavras, a prática de fé não é apenas espiritualmente transformadora, ela é neurologicamente construtiva. Ela literalmente reconstrói o cérebro para funcionar melhor diante da incerteza. A mente de fé não é uma mente ingênua, é uma mente mais forte. Confiar sem provas imediatas é, portanto, não apenas um ato espiritual, é um ato de treinamento mental. Cada vez que você escolhe sustentar a fé diante de uma situação que ainda não se resolveu, você está fortalecendo os circuitos neurais da resiliência, da paciência estratégica e da capacidade de pensar longo prazo. E esses circuitos, uma vez fortalecidos, começam a operar automaticamente, tornando mais fácil, progressivamente, manter a calma diante do desconhecido. Não porque os problemas diminuem,
mas porque a sua capacidade interna de suportá-los cresce. E uma pessoa com alta capacidade de sustentar fé em períodos de incerteza é uma pessoa que o medo não consegue mais paralisar. A fé verdadeira não pede garantias. Ela é a garantia. É a âncora que mantém o barco firme quando a tempestade vem. Não porque elimina a tempestade, mas porque impede que a tempestade te afunde. E quem aprende a viver nesse estado de confiança ativa, descobre que a vida começa a responder de formas que a lógica sozinha não consegue explicar. Pense nas grandes viradas que você já viveu. Quantas delas você conseguiu prever? Quantas vieram do jeito que você planejou? A maioria das maiores transformações que aconteceram na sua vida veio de formas que você não antecipou, de caminhos que você não havia mapeado, de conexões que você não havia planejado. E isso não foi coincidência. Foi a inteligência superior operando nos bastidores enquanto você, muitas vezes, estava tentando forçar uma saída diferente. A questão não é se Deus vai agir, é se você vai estar em paz enquanto Ele age. É se você vai sustentar a postura de quem confia enquanto o invisível se organiza. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando os padrões de pensamento das pessoas mais bem-sucedidas do planeta. E entre todas as conclusões a que chegou, uma se repetia com tamanha consistência que ele a colocou no centro de toda a sua filosofia. A mente que serve ao medo não pode servir à prosperidade. Essas duas forças não coexistem. Onde o medo governa, a abundância recua. Onde a fé governa, as oportunidades se alinham. E a fé de que Hill falava não era uma fé passiva, sentimental, dependente de circunstâncias favoráveis. Era uma fé ativa, treinada, cultivada com disciplina, o que ele chamava de estado mental de fé. Uma postura interna que se mantém independente de qualquer evidência externa. E aqui, chegamos ao ponto central de tudo que foi construído ao longo desse vídeo. Porque o que Hill descobriu sobre a mente dos grandes realizadores se conecta diretamente com o silêncio de Deus, com a fé no invisível e com a paz que só nasce de quem parou de tentar controlar tudo. Há um princípio unificador por trás de tudo isso, e quando você integrá-lo, não apenas intelectualmente, mas na sua rotina diária, você vai perceber que a vida começa a responder de uma forma que parecia impossível antes. Hill identificou que a decisão firme é um dos elementos mais raros e mais poderosos da mente humana. Não a decisão que muda ao menor sinal de dificuldade, não a decisão que depende de aprovação externa para se sustentar, mas a decisão inabalável, que persiste mesmo quando o ambiente diz o contrário. Ele observou que as pessoas que mais realizaram em suas vidas não eram necessariamente as mais inteligentes ou as mais talentosas. Eram as que haviam tomado decisões firmes e permanecido fiéis a elas, mesmo diante de anos de silêncio, de rejeição e de aparente fracasso. A decisão firme cria uma espécie de campo gravitacional ao redor da vida da pessoa, e esse campo começa a atrair, progressivamente, pessoas, recursos e oportunidades alinhadas com essa decisão. A autossugestão, outro pilar central da filosofia de Hill, é a prática de alimentar a mente subconscientemente com pensamentos que servem ao objetivo, não ao medo. Hill ensinava que qualquer impulso de pensamento repetido com emoção e consistência é finalmente aceito pela mente subconsciente e transformado em ação correspondente. Em linguagem simples, o que você repete para si mesmo, com convicção, molda o que você atrai e o que você cria. Se você repete internamente que nada funciona para você, a mente subconsciente vai trabalhar para confirmar essa crença. Se você repete que está sendo guiado, que está sendo preparado, que o que é seu está a caminho, a mente começa a trabalhar para materializar essa verdade. Isso não é ilusão, é a lei da mente subconsciente operando com precisão. A persistência silenciosa é talvez o conceito mais poderoso e menos glamuroso de toda a filosofia do sucesso, porque a mídia celebra os momentos de chegada, os lançamentos, as viradas, os resultados visíveis, mas nunca mostra os meses e anos de movimento invisível que precederam aquele momento.
A persistência silenciosa é continuar plantando quando não chove. É continuar orando quando o silêncio parece não ter fim. É continuar desenvolvendo competência, caráter e fé quando nenhuma câmera está filmando e nenhum resultado externo está validando. E é exatamente nesses períodos invisíveis que o destino é construído. Não nos palcos, nos bastidores. A mente que decide e persiste em silêncio é a mente que o mundo eventualmente vê triunfar. Não porque foi poupada dos desafios, mas porque foi forjada neles. Se você quer isso na sua vida, deixa teu like, porque a decisão de persistir silenciosamente começa com um ato simples de comprometimento. E esse like é o teu primeiro passo hoje. Comece a praticar o que Hill chamava de autossugestão correta. Todo dia pela manhã, antes de qualquer contato com o mundo externo, reserve 5 minutos para afirmar, em voz alta ou por escrito, a direção que você escolheu para a sua vida. Não como um desejo vago, como uma declaração de fé ativa. Eu estou sendo guiado. Eu estou sendo preparado. O que é meu está sendo ordenado. Eu confio no processo. Repita isso com convicção, com emoção, com a certeza de quem sabe que a mente subconsciente está recebendo cada palavra, porque está. E aos poucos, esse alinhamento interno vai começar a produzir frutos externos, não porque você forçou, mas porque você cultivou. Chegamos ao ponto de integração. Tudo que foi dito ao longo desse vídeo, o excesso de pensamento, o medo disfarçado de prudência, o silêncio de Deus como processo, a lei do esforço invertido, a fé que não exige provas, a decisão firme e a persistência silenciosa, tudo isso aponta para uma única verdade central. O milagre externo começa com um reposicionamento interno. Você não pode forçar externamente o que ainda não aconteceu internamente. Não pode atrair abundância exteriormente enquanto sustenta escassez interiormente. Não pode receber paz como resultado enquanto carrega guerra como estado. A transformação real, a transformação que dura, que cresce, que se multiplica, sempre começa dentro. E aqui fechamos todos os loops que abri ao longo desse vídeo. O silêncio de Deus, a vibração mental de Hill, o que acontece nos períodos de espera, porque a fé genuína opera diferente da expectativa ansiosa. Tudo converge para este ponto. O alinhamento interno não é apenas uma prática espiritual, é a condição necessária para que o invisível se torne visível na sua vida. É o terreno que precisa ser preparado para que a semente que Deus está plantando possa germinar. Sem esse alinhamento, as oportunidades chegam e escorregam. Com ele, tudo começa a se encaixar de formas que a lógica sozinha não explica. Alinhar-se internamente não significa estar sempre feliz. Não significa ausência de dúvida ou de dificuldade. Significa manter o centro, a paz, a fé, a direção, mesmo quando a periferia está em movimento. É como uma árvore de raízes profundas. O vento pode mover os galhos com violência, mas a árvore não tomba porque sua ancoragem é mais profunda do que a força do vento. E essa ancoragem, essa raiz profunda na fé, na identidade, no propósito, é o que você constrói deliberadamente quando para de tentar controlar o externo e começa a cultivar o interno. Quando você para de fazer perguntas ao vento e começa a fortalecer as raízes. Há pessoas que passaram por situações objetivamente muito mais difíceis do que a sua e chegaram do outro lado transformadas, não apesar do processo, mas através dele. Viktor Frankl sobreviveu a experiências de extremo sofrimento e emergiu com uma filosofia inteira sobre o sentido da vida. Ele descobriu que a última liberdade humana, aquela que nenhuma circunstância pode tirar, é a liberdade de escolher a atitude diante do que acontece, não o que acontece, a atitude diante do que acontece. E essa escolha, feita repetidamente, constrói um caráter que nenhuma adversidade consegue destruir. O processo que você está vivendo agora, mesmo que doloroso, está te dando algo que o conforto jamais daria. O alinhamento interno tem práticas concretas. A primeira é a gratidão diária, não como clichê, mas como reconhecimento consciente do que já está presente e funcionando na sua vida, mesmo que imperfeito.
A segunda é a quietude intencional, pelo menos 10 minutos por dia em silêncio real, sem tela, sem barulho, apenas você e sua respiração, para que a mente hiperativa possa baixar de frequência e receber o que o barulho constante bloqueia. A terceira é a afirmação de fé. Declarar, com convicção, que você confia no processo, que está sendo guiado, que o que é seu está sendo ordenado. E a quarta é a ação alinhada, continuar fazendo o que você pode fazer, no passo que está disponível para você hoje, sem precisar ver o mapa completo antes de dar o próximo passo. Deus está trabalhando agora, em silêncio, no invisível, organizando o que seus olhos ainda não alcançam, protegendo de erros que você ainda não tem condição de prever, preparando o terreno para o que está por vir. Sua parte não é ver tudo. Sua parte é se tornar a versão que está pronta para receber o que está sendo preparado. E essa versão se constrói no silêncio, na fé, na disciplina mental e na paz que você escolhe cultivar, mesmo sem ter todas as respostas. Menos desespero, menos ruído, menos necessidade de controlar o que não pode ser controlado. Mais confiança, mais paz, mais disciplina mental, mais disposição para seguir mesmo no silêncio. Essa é a fórmula que não falha, não porque ignora a realidade, mas porque opera numa dimensão de realidade mais profunda do que aquela que os olhos enxergam. O silêncio que você sente não é o fim, é o começo do que ainda está por vir. E o que está por vir é maior do que tudo que você tentou forçar. Você chegou até aqui porque algo nesse conteúdo tocou em algo real dentro de você. E o que você aprendeu hoje não é teoria. É um caminho que começa com uma decisão simples, mas profunda. Parar de carregar o peso que nunca foi seu para carregar. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa forçar o que só a fé pode mover. Você aprendeu que pensar demais não é sabedoria, é medo disfarçado. Aprendeu que o silêncio de Deus não é abandono, é processo. Aprendeu que quanto mais você força, mais a paz recua. Aprendeu que a fé verdadeira não pede provas, ela é a prova. E aprendeu que Napoleon Hill tinha razão. A mente treinada para a fé, para a decisão firme e para a persistência silenciosa é a mente que o mundo eventualmente vê triunfar. Agora repita em voz alta, com convicção, olhando para si mesmo como alguém que merece o que está sendo preparado. Eu confio no processo. Eu confio em Deus. O que é meu está sendo preparado. Eu estou sendo guiado. E eu tenho paz, agora, enquanto espero. Se você quer aprofundar ainda mais essa transformação, com conteúdos exclusivos, práticas de reprogramação mental, encontros ao vivo e uma comunidade de pessoas que pensam como você e caminham para a mesma direção, clique agora no botão. Seja membro aqui embaixo. Lá dentro você vai encontrar sessões semanais de mentalidade milionária, práticas guiadas de autossugestão e fé, e um espaço de suporte e responsabilidade para que você não percorra esse caminho sozinho, porque o silêncio de Deus nunca foi abandono, foi o início de algo que seus olhos ainda não conseguiam ver, e agora você está pronto para ver.